Você já sentiu que existe algo errado? Como se o mundo ao seu redor fosse apenas uma fachada? E que por trás das cortinas existe uma verdade tão profunda, tão transformadora, que é como se fosse uma revelação que derrubaria tudo que você acredita sobre a vida, sobre Deus e até sobre quem você é e o que você é. Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu já vou te avisar, o que você vai ouvir nessa live não vai te deixar realmente confortável. Isso é um fato. Talvez, em algum momento, você queira até fechar essa tela, fugir e não ouvir, porque isso pode acontecer. Mas, se você ficar, nunca mais verá a vida do mesmo jeito, porque esse é o primeiro choque que você já vai sentir logo de cara. O que escondem de você? Desde que a gente nasceu, a gente é alimentado com a narrativa, né, dos nossos pais, da escola, da religião, da mídia. Todos repetem que o mundo é realmente assim e que a vida é isso mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E você é incentivado a estudar, a trabalhar, a consumir, a pagar contas, a esperar um dia para poder descansar, que é o famoso "você vai se aposentar". Mas e se eu te contar que esse sistema ele não é nem um pouquinho neutro? E ele é projetado realmente para manter a sua mente ocupada o tempo todo. E o pior, o seu espírito adormecido. E a sua energia drenada o tempo todo. A grande verdade é essa. Você é um espírito, é um ser espiritual imortal. É incrivelmente poderoso, mas vive como se fosse apenas um corpo limitado por carne, ossos e tempo. E pior, acredita que isso é normal. Vocês já pararam para pensar em tudo isso? E por que ninguém te conta isso? Por quê, pessoal? Porque o despertar ele custa caro para o sistema, não para você. Para você pode até doer, porque você vai começar a ter rompimentos de amizades, rompimentos de lugares onde você vai, rompimentos de rotinas que você sempre fez, mas é muito mais caro para o sistema. Porque uma pessoa, quando ela desperta, ela passa a não ser mais controlável. E ela eu acho que mais importante ainda, ela deixa de ser manipulada pelo medo. E para de viver correndo atrás das coisas que não precisa mais. E como esse controle espiritual funciona? Imagine assim, ó, imagine que você, de sua consciência, é como uma imensa antena, captando vibrações, ideias, inspirações o tempo todo. Nós somos assim, uma antena que capta informações. Agora imagina que ao seu redor só existe campo de energia, verdadeiras redes invisíveis, todas elas programadas para manter você numa frequência muito baixa. E essas redes, elas são alimentadas pelo sentimento de medo, pela culpa, pela insegurança, pela escassez. Tudo isso aqui, ó, em volta de você. E não é coincidência que as notícias que chegam até nós, que as conversas
vêm através de amigos, de entretenimentos, de coisas mais populares, acabam vindo cheias de violência, de tragédias, de fofoca. E isso tem um propósito. Só que você está aqui para despertar. Porque esse propósito é deixar você vibrando baixo. E aí você acaba se tornando muito mais fácil de controlar. É mais ou menos assim como se você estivesse andando em uma estrada cheia de neblina. E você não vê um pouco mais a longe. Mas aí você acaba não questionando, apenas seguindo aquela voz que diz assim, ó, continua andando, continua fazendo as mesmas coisas. E você continua sempre nesse mesmo batidão. Mas quem mantém essa neblina? E isso que é o descortinar, né? Essa neblina, ela é uma combinação de forças humanas e espirituais. Sim, há espíritos que se alimentam dessa inconsciência. E ao mesmo tempo, há encarnados que lucram com isso. Prestem atenção nessa história da Clara, uma cliente minha. A história da Clara, ela realmente vai abrir os seus olhos. Tá? Quando ela me contatou, faz pouco tempo, ela tem 32 anos. A vida dela, aparentemente estável, um emprego que pagava as contas, que tinha um certo conforto, né? Mas o que acontece? No fundo, ela sentia que algo estava realmente profundamente errado. E através das lives que eu faço, ela me procurou, ela falou, Vá, eu preciso entender esse vazio, eu preciso entender isso. E realmente, eu acredito que a numerologia vai me trazer isso. E ela tinha crises de ansiedades muito fortes, sonhos estranhos, e isso ela foi me relatando no bate-papo. Uma sensação constante que realmente faltava algo, um buraco. Até que um dia, pouco antes da nossa conversa, ela teve uma noite horrível, uma noite de insônia, insônia que ela não conseguia ficar na cama, como se tivesse, ela me relatou até como se tivesse pregos na cama. E ela se levantou e falou, vai, eu me sentei na sala, e sem saber o porquê, eu comecei a chorar tanto, chorar, como se fosse uma limpeza da alma. E foi quando ela ouviu, mas não uma voz vindo de fora, né? Ela ouviu dentro dela uma voz suave, porque quando a gente está à noite, que está tudo calado, né? A gente tem esses devaneios no meio da noite, né? E essa voz, ela falou para mim que dizia para ela: você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo alguma coisa que foi programada para você. E naquele momento, ela chorou ainda mais, ela me contando. Ela falou, vai, eu preciso descobrir isso, eu preciso entender isso, porque é como se a história da Clara é a história de muitas pessoas, né? A gente se vê muitas vezes num vazio, numa coisa que é inexplicável. Só que essa frase ficou na cabeça dela por semanas. E quanto mais ela realmente se perguntava sobre aquela situação, sobre o que aquilo queria dizer para ela, mais percebia, ela começou a perceber padrões estranhos no dia a dia, né, dela. E foi quando nós conversamos, e aí passou mais ou menos uns 15 dias, eu fiz o estudo para ela, e na consulta ela ela já começou a descobrir algumas coisas que nesses 15 dias, esses padrões já começaram a se descortinar. E ela começou a ter
percepções de que ela, sem querer, ela passava horas rolando nas redes sociais e depois ela nem se lembrava daquilo. Então ela começou a ter essa lucidez do quanto tempo ela perdia nessas situações. Como que os pensamentos dela estavam sempre voltados para problemas e nunca para solução. E aí na consulta eu virei para ela e falei assim, Clara, você já percebeu que nós estamos sendo programados para sempre estarmos olhando para as questões que são problemas, que são coisas que a gente não consegue muitas vezes ver a solução porque a gente foca só no problema? Ela falou, eu percebi isso depois desse diálogo interno que eu tive, né? E na consulta a gente foi descortinando cada vez mais, foi uma consulta linda, né? E uma coisa que ela sempre, né, não tinha percebido, mas que ficou bem evidente, é como ela evitava ficar em silêncio e fazer reflexões sobre exatamente aquilo que a deixava inquieta. E na consulta explicando para ela como que ela poderia mudar isso, né? Só que o que ela não sabia é que ela estava prestes realmente a acordar, a despertar, a entender a verdade espiritual por trás de tudo isso. E com a consulta, com aquilo que eu trouxe para ela que motiva ela, aquilo que são os desafios, todas essas questões que o estudo numerológico trouxe para ela, ela me falou depois de alguns dias, ela falou, Vá, foi como a casca, ela realmente se dissolvesse, se dissolveu. E aí ela começou a tomar atitudes diferentes, porque, pessoal, a armadilha da encarnação que a gente está agora, sendo inconsciente, é assim, ó, a maioria das pessoas reencarna sem lembrar, né, quem realmente é. 99,9%. Porque isso, pessoal, isso realmente faz parte da regra do jogo terreno. Mas o maior problema é que quando a gente esquece, né, dessa situação, e isso tem um propósito, a gente acaba demorando um pouco mais nesses devaneios, nessas distrações. E às vezes a gente passa décadas mesmo correndo atrás das metas que não significam nada para a parte espiritual. Então, da mesma maneira que a gente alimenta o nosso corpo físico, a gente tem que alimentar o nosso lado espiritual. E aí vem um ponto ainda mais sombrio. Enquanto você vive realmente distraído, né, a sua energia ela acaba sendo sugada. Porque você abre brechas para espíritos obsessores, para sistemas que acabam explorando a gente, para estruturas essas estruturas invisíveis que eu falei para vocês que estão aqui ao nosso redor, elas se alimentam do nosso medo o tempo todo. Então a gente retroalimenta isso com o medo, com a raiva, com a frustração, e se torna realmente um ciclo vicioso. E aí, ao invés de você ser uma antena receptora de coisas positivas, você acaba sendo, você se torna uma bateria, na verdade, das coisas ruins. E aí, esta fonte constante de energia para manter esse mundo de fachada funcionando sempre o tempo todo. Você vai alimentando, 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 alimentando. E a gente não percebe isso. Isso são padrões, padrões mesmo que a gente tem que começar a despertar. Porque essa verdade, ela é tão perigosa para o sistema quando a gente entende o que nós somos, que ele não quer que a gente desperte. Imagina assim, ó, se amanhã a metade da população acordasse para o fato de que é um espírito livre, capaz de criar a sua própria realidade. O que aconteceria para o sistema?
Eu acho que primeiro ponto, né? As pessoas elas parariam de viver no piloto automático o tempo todo como a gente vive. Isso aqui, ó, é um piloto automático. Isso aqui são problemas muito sérios, né? E a gente também pararia de consumir desenfreadamente. Então, isso mexe no status quo, né, do sistema. A manipulação pela mídia, ela ia acabar perdendo efeito. O medo da morte deixaria de ser uma arma usada por esse sistema inescrupuloso, porque ele usa isso, né? O medo da morte. Por isso que essa verdade de que você é o criador da sua vida, ela é abafada, ela é camuflada com dogmas, com distrações, com crises falsas, muitas vezes que a mídia coloca, a mídia tem todo esse conhecimento. Então ela quer que você fique preso nessas situações o tempo todo. Tudo para que você continue acreditando que a vida é assim mesmo. Que foi a crença do seu pai, que foi a crença do seu avô, que foi a crença do seu bisavô, e é a crença de todos que te rodeiam. E a prova de que você realmente pode sentir é assim, ó. Você pode sentir isso, de que realmente essa ilusão existe. Quando você estiver no ponto, como eu comentei da Clara, feche os seus olhos por um instante, respira profundamente e perceba, sem pensar, apenas sinta, apenas ouve o que a tua cabeça está falando. Porque, pessoal, existe algo dentro de você que realmente é imutável. Não importa a sua idade, não importa a sua dor, não importa o que você viveu, não importa quantas vitórias você teve, quantas derrotas, se já quantas derrotas você experimentou, nada disso importa. Este algo, ele continua sempre aí dentro de você. Esse é você de verdade. O resto é o seu corpo, são seus medos, seus títulos. Isso tudo é apenas temporário. E esse algo, ele pode ser controlado pela mídia, né? Por tudo isso, o seu corpo, as suas experiências, sim. Mas esse eu que eu quero que você ouça, que você comece a fazer essa conexão, esse não pode. Esse não vai ser controlado nunca. A menos que você abra brecha, a menos que você permita. E como fazer isso, né? Como lidar com isso? Como começar a se libertar? Primeiro ponto, pessoal, silencia. Começa a reduzir o ruído de tudo que você ouve nessa mente, porque a mente ela mente para nós o tempo todo. Começa a se questionar. Sempre pergunta para você internamente o porquê eu estou acreditando nisso. Quem é esse que acredita? Esse não sou eu. Começa a escolher aquilo que você consome. Informações, alimentos que deixam a gente com o nosso corpo denso. Cuida da sua vibração, mantenha pensamentos e emoções que te levem para alta frequência. A música é muito boa para isso. Claro, músicas de qualidade. Só que o que a gente ouve hoje são músicas que vão querer baixar a nossa frequência, é óbvio. Isso faz parte da manipulação do sistema. Conecte-se com a sua essência com meditação, mas não precisa ser uma meditação parar e ficar, sabe, não, isso não é meditação. Meditação é você concentrar-se naquilo que você está fazendo e perceber
a grandiosidade que é você estar, de repente, simplesmente lavando as suas mãos, sentindo a água da torneira escorrer, lavando a louça da sua casa, fazendo comida para os seus entes queridos, colocando amor. Isso é uma meditação. Olha para a natureza, observa a natureza. Esvazie-se desses problemas e veja a beleza que é a Mãe Natureza. Faça uma oração, mas uma oração não repetida. Uma oração onde você converse com o seu eu interior. Eu tenho o hábito de, quando eu faço a minha oração, eu tenho uma aproximação muito grande com o Criador. Eu digo para ele: Divino Criador, seja lá o que você for, me ajuda, né? Me traga clareza, me traga palavras onde eu consiga colocar e mudar a vida, a minha vida e a vida das pessoas. Isso é uma verdadeira oração, onde você se abre para isso. Porque sim, pessoal, a escolha, ela está em nossas mãos. E agora que você sabe disso, e não pode mais dizer que não sabe, o mundo vai continuar tentando te puxar sempre para a distração, para o medo, para a angústia, para esse vazio. Mas eu digo para você, cabe a você decidir se vai continuar sendo controlado ou se você vai assumir o controle da sua vida. A verdade espiritual, que ninguém quer que você saiba, é simples. Você é livre. Sempre foi. O resto é apenas jogo. E agora? É a hora de você escolher como você vai jogar. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.